No livro Sexo e Destino, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz, no capítulo 9 da segunda parte, relata, né, que o benfeitor Félix demonstrou que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas quanto ao sexo da encarnação atual, seja no domínio das lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas, que exige duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. Poderia dizer o que ele quis dizer com em obediência a tarefas específicas? É que é o seguinte, quando você tem na evolução os espíritos se desenvolvendo, a gente sabe que, pela questão 200 do Livro dos Espíritos, não tem espírito macho e não tem espírito fêmea. Espírito é espírito. Só que no curso das existências, os espíritos eles se identificam mais com o psiquismo masculino e com o psiquismo feminino. Espírito não é macho, não é fêmea, mas o psiquismo deles acaba se identificando mais com um ou com o outro. Então, existem 3 tipos de situações de inversão. O primeiro tipo de inversão é chamada inversão sexual provacional. O espírito vem como homem, vem como mulher, vem como homem, vem como mulher, porque é do fluxo natural da evolução. A gente, para se desenvolver, vai ter que ter todas as experiências, inclusive renascer em sexos diferentes. Isso aí é comum. Comum, não digo, isso é natural. Eu venho num sexo, eu tenho que vir no outro, eu tenho que vir no outro, para aprender tudo que existe em todas as frentes para o desenvolvimento pleno das minhas condições intelecto-morais. Então, essa é a primeira forma de inversão, chamada inversão provacional. E todos nós iremos passar por elas várias vezes. Ponto, acabou. Segundo tipo de inversão, que ele cita aí na obra, a inversão expiatória é diferente da provacional. A expiatória é o seguinte: eu tenho um espírito que ele é masculino, assim, ele tem um psiquismo masculino. Mas esse espírito que é de psiquismo masculino, ele vai encarnar num corpo feminino. Então, ele vai encarnar num outro corpo. Então, o espírito traz um psiquismo masculino, mas ele está enfrascado num corpo feminino, para refrear determinados impulsos de promiscuidade. Quando é que a inversão expiatória acontece? A expiação expiatória acontece quando existem desequilíbrios graves do espírito em determinado flanco da vida. O natural balanço para lá e para cá, quando ele vira para lá, ele sofre. Mas é porque ele encarna no sentido invertido para que ele consiga diminuir a promiscuidade dele. Então, essa é a inversão expiatória. Então, eu falei da provacional, que é natural, a expiatória, que acontece quando o espírito se apaixona muito por um flanco da vida, ele pode renascer invertido. E o terceiro é esse que está citado aí, no texto do Félix, em que ele diz que os espíritos podem nascer em condição inversas para determinadas missões, tarefas bastante duras e que eles precisam vir invertido. Por exemplo, eu tenho uma alma que ela é totalmente feminina, ela tem um psiquismo totalmente feminino. E esse espírito precisa desenvolver uma tarefa grandiosa na Terra. Vai criar um orfanato, um asilo, um hospital, sei lá, um negócio do tipo. Vai se dedicar de maneira muito intensa a uma causa do bem. Não precisa ser espírita. Mas se ela vier como mulher, tem uma chance grande dela casar. Porque ela vai encontrar um homem, vai se apaixonar, vai acabar casando. E essa tarefa acaba não sendo concretizada. Então, no planejamento espiritual, o pessoal diz, olha, para você dar conta dessa tarefa, você não pode casar, senão você não dá conta dela. E você vai encarnar numa sociedade que vai dar muito mais facilidade para você desenvolver isso se você for um homem.
Então, nós estamos projetando para você que você vai renascer num corpo masculino. Toda feminina como eu sou, mas é para a tarefa que você faz. O espírito tem o psiquismo feminino e encarna num corpo masculino, mas ele não tem conflitos do passado, como no caso expiatório. Então, quando ele reencarna num corpo masculino, ele é um homem doce, um homem fraterno, amoroso, que pode até, de repente, até casar. Ele pode até encontrar um parceiro, uma parceira, e até casar com essa pessoa, mas a programação era para que não casasse, para que desse continuidade a esse trabalho. Então, você vai encontrar tanto almas femininas, nascidas como homens, para realizarem grandes missões, e almas masculinas, nascidas como mulher, para realizarem grandes missões, porque diminui a probabilidade do casamento, diminui a chance de que esses espíritos se sintam atraídos para a comunhão afetiva e tem mais sucesso o trabalho espiritual que eles têm para fazer. Essa é uma encarnação. Na outra vem tudo tranquilo, realizam as atividades e conseguem crescer espiritualmente como todos nós. Então, 3 tipos de inversão. A provacional, que é natural da vida, a expiatória, que é para os casos de desequilíbrio grave que a gente tem, e a missionária, que é essa que o Félix se trata na obra, que diz respeito às grandes tarefas que os espíritos renascem invertidos para poderem dar cumprimento àquilo que eles vieram fazer.